Bom, boa noite a todos. Penso que a postura, ela e a intenção do primeiro tempo para o segundo, elas foram parecidas, né? O que mudou foi que a gente entrou um pouquinho mais para dentro do campo do Flamengo. Depois de um primeiro tempo que a gente, né, conseguiu ali, imaginando um Flamengo usando o fator local a seu favor. A gente restringia os espaços de meio, dando para o Flamengo os lados, né, tirando as bolas de flutuação interna que o Flamengo usa para desequilibrar a defesa, com muita gente atrás da linha. Tivemos pouco a bola, mas controlamos o Flamengo e sofremos um gol até no momento que a torcida começava a se impacientar, né? Um gol de bola aérea numa jogada forte, né, que o Flamengo tem, né? Cuidamos pouco da bola no primeiro tempo, talvez se tiver as bolas que recuperamos ali, 5, 6 bolas com boa oportunidade de fazer uma boa retenção e agredir o Flamengo, a gente, né, devolveu muito rápido, né? O segundo tempo foi justamente a gente dar um passo à frente, entrar uns 20 metros para dentro do campo do Flamengo, acabar oferecendo as bolas em profundidade, que era o que a gente imaginava que com a escalação do Bruno Henrique o Felipe ia explorar. Também vendo o jogo da gente contra o Bragantino e as bolas às costas que nós, com o bloco mais alto, cedemos. Então a intenção no primeiro tempo foi justamente de a gente estar com o bloco um pouquinho mais baixo, para que essas bolas em profundidade não entrassem, né? Eu acho que a gente conseguiu com mérito interromper, não dando meio nem a profundidade. E no segundo tempo, um segundo tempo que a gente teve mais o controle, né? Criamos mais oportunidades, infelizmente não conseguimos uma oportunidade mais clara que nos beneficiasse com o gol. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada. Roger, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Você falou agora sobre a estratégia, que não foi muito diferente nas duas etapas, mas eu queria entender por que na segunda etapa o Inter conseguiu fazer um jogo melhor. Não te pareceu que isso foi permitido um pouco também pelo Flamengo recuar um pouco na segunda etapa? E também queria saber sobre o resultado. Você falou que deu parabéns aos jogadores. O Inter, em determinado momento, pareceu se contentar com apenas 1-0. Foi isso mesmo que aconteceu? Qual foi o papo agora no vestiário com os jogadores sobre o jogo da volta? Não vi o Flamengo apenas ceder campo para a gente. Vi a gente ter mais o controle técnico da partida que me permitiu andar no campo. No primeiro tempo a gente usou as bolas mais altas, né, em saída lá de trás para o pivô do Ricardo. No segundo tempo a gente trouxe o Flamengo para dentro do nosso campo e conseguiu articular a partir do chão. Não me pareceu meu time satisfeito com 1-0, tanto que faltando 10 minutos para completar, eu troquei ainda, né, coloquei mais um atacante, que foi o Prado, de lado, para substituir o Ricardo Matias, já desgastado pelo Borré. Reestruturei o meio campo ali com a força do Richard, pelo cansaço do Thiago, para que a gente seguisse com força de buscar o empate, né? E ainda tivemos oportunidade nas bolas finais do jogo, né? Não via a nossa equipe satisfeita com o resultado de 1-0, pelo contrário, via a nossa equipe buscando o resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo. Roger, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Na saída de campo, o Alexandre disse que o segundo tempo o Inter foi melhor que o Flamengo. Essa postura do segundo tempo, que você também já falou agora na sua entrevista, é a mais próxima que a gente pode ver do Inter para um jogo da volta de uma eliminatória aqui. O Flamengo tem uma vantagem, mas está em aberto essa eliminatória. E só mais um detalhe, por gentileza: como corrigir essa bola aérea que foi hoje o que determinou a diferença no placar? Obrigado. Corrigir com o melhor posicionamento. A gente trabalhou a bola parada. Havíamos a combinação de, mesmo fechada ou aberta, a nossa linha está mais para fora da pequena área, mas os jogadores do Flamengo fizeram um bloqueio nos nossos zagueiros ali, né? Impediram que o Vitão e o Juninho pudessem acessar aquele espaço justamente que o Bruno Henrique cabeceou. Ajustar, né? Fazer a nossa posição inicial da bola
da bola parada diferente, né, para que nossos zagueiros disputem com predominância essa bola com o Bruno Henrique. Né, o bloqueador, que é um dos 2 jogadores mais baixos, ele é exclusivamente para que aquele jogador ele não consiga acessar a linha em velocidade lançada, né, mas quem deve disputar a bola aérea dentro da área é a minha linha de zagueiros, e para isso ela precisava estar mais para fora. Esse que para mim foi o equívoco do gol. E a postura, como eles foram alturas diferentes, que proporcionam um tipo de constrangimento diferente para o adversário. No primeiro tempo a gente, como eu disse, queríamos tirar as infiltrações por dentro, né, do Flamengo e evitar as bolas em profundidade pela presença do Bruno Henrique. Penso que a gente conseguiu. O que não conseguimos foi reter a bola depois que nós roubamos ela. Né? Então não foi postura de motivação, de ânimo, foi altura de campo, né, que proporcionou diferentes cenários na partida e com certeza também, como frisou seu colega, né, o Flamengo buscou baixar um pouquinho mais, nos deu mais campo, né, para que explorasse mais as costas e as jogadas em contra-ataque, né, uma combinação de fatores. Boa noite, Roger. Esquerda, Tim Langendorf, Rádio Grenal. Temos agora a segunda parte dessa decisão, mas antes disso, tem um repeteco aí no final de semana. O Flamengo vai ao Beira-Rio e enfrenta o Colorado pelo Brasileirão. Esse jogo vai servir de ensaio para ti, para preparar o time para o jogo decisivo da Libertadores? Ou é a hora de, quem sabe, repensar ou para alguns atletas focar na Libertadores e também esconder um pouco o jogo? Olha, o Campeonato Brasileiro é importante, né? Mas a partida vem bem no meio de numa disputa. A gente vai ver, vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como material como ferramenta, né, para desse jogo para o próximo e do próximo para o jogo decisivo da Libertadores. Né? E trabalhar forte, descansar os caras, né, contar com o nosso apoio do torcedor que veio hoje. A gente estava entrando no vestiário e de lá de dentro a gente estava ainda ouvindo o nosso torcedor cantando no estádio. Essa é a prova que, embora derrotado na primeira parte dessa perna da competição, o torcedor, imagino que tenha se sentido satisfeito, né, pelo menos se representado em campo, né, pela forma como a gente encarou o segundo tempo. Então, agradecer desde já ao torcedor e dizer que a gente vai precisar muito do nosso torcedor junto com a gente no domingo, né, e muito mais na quarta para a gente buscar essa diferença simples que o adversário conseguiu nessa primeira fase da competição. Roger, já no canal do Baldasso, você falou que no primeiro tempo o Inter teve uma dificuldade de sair, né? Recuperava a bola e não conseguia sair. Isso se deve à alta intensidade que o Flamengo implementou no primeiro tempo? Eu acho que também. A gente faltou a gente ter uma retenção de bola, né? Uma das coisas que eu falei para os atletas foi justamente isso. Nós não podemos só tentar controlar a bola, reter a bola pela combinação da troca de passe. Nós precisamos da retenção da bola pela força, nós precisamos da retenção da bola pela habilidade, né? E nesse momento nos faltou essa combinação, as disputas aéreas, que o Ricardo estava conseguindo fazer, a segunda bola estava caindo para o adversário. A partir disso ele mantinha a bola dentro do nosso campo, né? Então faltou a gente reter a bola, e não só reter a bola, achar soluções, tanto coletivas quanto individuais, né, para a gente ficar com essa bola, né, ou seja um drible, ou seja uma jogada na velocidade, ou seja uma disputa aérea, uma jogada de corpo, né, a intensidade. Uma das coisas que eu falei para os jogadores foi que a intensidade que o Flamengo estava nos pressionando não era a mesma que a gente estava dando opção para o colega que estava com a posse de bola. Isso fez a diferença, sobretudo na nossa parte ofensiva. A parte defensiva, né, mesmo tendo pouca bola, a gente ofereceu o que o Flamengo teve mais dificuldade de fazer, né, que foi chegar pelos lados. Boa noite, Roger, aqui bem do lado da caixa. Lucas Colaro, voz do gigante. A gente viu uma grande mobilização da torcida do Inter desde ontem, né, com ruas de fogo. Também está planejada, né, uma rua de fogo para o jogo da volta no estádio Beira-Rio. É um clima de decisão. E eu te pergunto, né, porque mais uma vez o Inter teve poucas finalizações a gol, mesmo com a troca, né, do Matias, que fez um grande jogo contra o Bragantino. Hoje o Inter não conseguiu, né, levar tanto perigo ao gol do Rossi. Como fazer para o jogo da volta,
né, para que esse torcedor que está mobilizado, que está motivado, que hoje muitas vezes calou o Maracanã, veja o Inter um pouquinho mais agressivo, com condições de fazer 2 gols, que é o que o Inter precisa para avançar na próxima fase do tempo normal? Eu acho que o torcedor está acreditando. A prova, né, foi a mobilização do torcedor e a forma como ele acabou cantando, né, o clube ao final da partida. Né? O que nos faltou e que a gente precisa recuperar é o que a gente teve contra o Bragantino. Né? As bolas que a gente conseguiu, né, diante de um time que nos deu um pouco mais de espaço, né, a gente conseguiu. Né? Agora a gente tem que criar esse espaço, como eu disse, seja de forma individual ou as soluções, seja de forma coletiva, tanto quanto as soluções individuais, né, de cada atleta de sua posição. Roger, tá aqui, Adriano Garcia, Rádio Galera, se o Jackson é bem à frente, tu me enxerga. Mas o principal objetivo o Internacional conseguiu, que é sair vivo aqui do Maracanã. Como pensar na quarta-feira, mesmo tendo o jogo de domingo, e pensando na quarta-feira, qual o principal cuidado que a Inter tem que ter com esse Flamengo? Pensando no jogo de quarta, para a reversão do placar. Eu vou analisar ainda o jogo novamente, né? Eu não consigo ter um diagnóstico assim tão rápido. O certo, né, é que, como eu disse, a estratégia de constranger o Flamengo no primeiro tempo, ela funcionou em parte, né? Porque o segundo momento, que era ter a bola, a gente não cuidou bem dela. Né? Consertar a bola parada, né? Ajustar, fazer os ajustes. Né, e jogando dentro de casa, a altura que nós jogamos nos deu uma outra condição de campo. Né, certo que o Flamengo vai usar a favor o resultado, né, nos negando o campo e buscando as nossas costas. Nós vamos ter que estar com um processo defensivo e controle de transição e contra-ataque bem ajustado para não oferecer os contra-ataques. É uma série de coisas que agora, revendo o jogo, na volta, né, a gente começa a detalhar tanto para esse próximo jogo quanto para o outro. Roger Wagner, de Rádio Inferno. Gostaria de entender e que tu elegesse quais foram as principais dificuldades que o Inter teve aqui de enfrentar o Flamengo no Maracanã, na parte tática e também na parte técnica. Acho que eu não falei bastante já. Mas vamos lá. No primeiro tempo, a gente teve a dificuldade de não reter a bola quando a gente recuperou. Devolvemos muito rápido para o adversário. Né, conseguimos eliminar o fator de profundidade, né, do Bruno Henrique, que tenho certeza que o Felipe usou imaginando, né, tendo visto um pouco do jogo do Bragantino e as bolas às costas que entrou. Nas bolas aéreas, nossas disputas e intensidades, né, a primeira nós ganhamos com o Ricardo e a segunda ela ficou para o adversário e novamente retia a bola. No segundo tempo andamos um pouquinho para dentro do campo, isso fez com que o Flamengo tivesse a oportunidade de usar nossas costas, mas a gente conseguiu proteger bem a profundidade e com o campo mais aberto em função do Flamengo, o Flamengo do jogo ficar um pouco mais trocação, a gente conseguiu chegar e ter mais volume de jogo, de posse, né, nem tão de conclusão, mas de chegada no último terço, que fez com que o Flamengo sentisse um pouco mais a partida, né, o desgaste dela. Penso que fisicamente nós acabamos bem no jogo também. Eu acho que foi um pouco disso, né, e um pouco mais que eu falei aqui. Roger, aqui, Vinícius, Rádio Independente. O Flamengo, no jogo da volta, vai ter o retorno de um dos principais jogadores, que é o Arrascaeta, né? Estou de fora dessa partida, que no primeiro tempo encaixado, como foi o do Flamengo hoje, pode ser mais letal em relação a algumas jogadas, especialmente pelo entrosamento. Você pensa algo especial em relação a esse jogador, a presença dele ou não para a partida da volta? Nesse momento eu penso no jogo do domingo ainda, né? Mas o Arrascaeta, a gente sabe, né, a diferença que acaba proporcionando ao time do Flamengo pela sua qualidade, sua capacidade de decisão. Mais ainda a gente vai ter que se preocupar com o jogo de centro. Rogério, aqui tudo bem? A gente, durante a semana, projetou muito um duelo entre você e o Felipe Luiz, e até nas escalações. Hoje o Felipe Luiz ele veio com esse modelo que tu citou de buscar essa velocidade, com 4 homens de velocidade na frente. Eu queria saber se tu já imaginava que ele viria assim,
e se isso mudou a tua escalação de alguma maneira. Se houve esse duelo mental entre Roger e Filipe Luiz, tu imaginando o que ele ia colocar em campo e o que tu colocar em campo para prevenir aquilo que ele poderia colocar em campo, e como esse jogo de xadrez muda com o Arrascaeta, que vai dar uma característica que hoje o Flamengo não teve dessa criação do grupo. Às vezes na coletiva, né, eu busco até menos esmiuçar, né, taticamente, porque se os meus analistas analisam toda a coletiva do treinador depois do jogo, né, para identificar pistas, né, eu tenho certeza que o Felipe também faz. Né? A gente preparou para 2 cenários, né? Esse com o cenário com o Bruno e o cenário com o centroavante, né, com o Pedro, né, e que muda sensivelmente. Né? Então, quando a gente percebeu que era na escalação o Bruno, a gente soube que a gente ia ter que cuidar muito a profundidade. Cuidar a profundidade é não dar campo para o Flamengo. Cuidar a profundidade é tá 10 metros um pouquinho mais para trás, né, fazer um bloco médio, né, ao invés de subir a todo momento a pressão, né, tirando ali o jogo de articulação do Jorginho, né, e trabalhando muito com a bola coberta e descoberta. Né, quando a gente conseguia cobrir a bola, né, dos zagueiros, né, do Jorginho, a gente podia ficar na mesma posição, mas quando não, a gente protegia a profundidade. Né, a forma que o Flamengo conseguiu encontrar um caminho para andar no nosso campo foi usando os lados, que era o que a gente ofereceu para eles em tese, né, para depois estar bem compactado lateralmente e conseguir pressionar. Então, sem dúvida, é um duelo mental, né, de projeções, né, e cenários, né, que você treina e aconselha os jogadores como se posicionar. Imediatamente quando a gente viu a escalação, eu ainda passei algumas imagens dentro da projeção que a gente tem já do conteúdo para esses tipos de eventos, né, quando a gente tem alguma dúvida, para se certificar de como a gente ia ter a nossa conduta dentro da partida, sobretudo com a presença do Bruno Henrique e não do Pedro à frente. Roger, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre esse duelo mental, eu queria que você falasse a respeito disso, mas também em relação a ter 3 jogos seguidos contra o mesmo adversário. Vocês têm esse jogo da Libertadores, Brasileirão, e o jogo da volta da Libertadores, são 3 jogos seguidos contra o mesmo adversário. Como é que fica esse duelo mental e a questão dentro de campo também, a questão tática? Se é preciso mudar, porque tantos encontros assim, se fica previsível, qual que é a dificuldade de 3 jogos assim seguidos contra o mesmo adversário? Acho que a dificuldade é você identificar o próximo passo. Né? Primeiro que é um jogo do campeonato diferente, né, do campeonato brasileiro, né? Cada um vai adotar o seu planejamento, né, pensando no jogo da quarta-feira. Né? Então, mais uma vez, tu vai ter que criar cenários para como as coisas vão acontecer no final de semana. Né? Mas, né, por um outro lado, né, tu tem bastante ferramenta para trabalhar, né? Bastante material para trabalhar o próximo jogo e os próximos jogos em função do que tu viu hoje, né? As tendências, né, as correções, os espaços, os comportamentos dos atletas, né, a variação que o Felipe propôs para a partida ao longo dela, e eu tenho certeza que ele também fará a mesma coisa. Obrigado, Evangelho. Fechou. Representação Boa amanhã às noite. 4 horas da tarde no CT, tá, gente? Valeu.